Aberta no texto para hoje, que é 1 aos Tessalonicenses, onde já foi lido pelo irmão João Vitor, capítulo 1. 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Eu, no início do culto, li quando essa igreja nasceu. Atos 17. São Paulo passou apenas 3 semanas em Tessalônica. Em 3 semanas essa igreja nasceu. Se você quiser ir passar umas férias num canto aí. Que maravilha, né? A gente poder ver a repercussão que a palavra de Deus tem e como o apóstolo se relacionou posteriormente com esta igreja, via comunicação e trazendo informação através de pessoas que lá estavam. Ele foi impedido de visitar algumas vezes essa igreja, e até porque ele escapou por pouco lá. Foi plano de Deus, é claro, mas eles ameaçaram o apóstolo e os demais missionários, e inclusive o anfitrião da casa, Jason, foi duramente perseguido por causa do evangelho. Eu gostaria de mencionar aqui como São Paulo gostaria de estar presente nessa igreja, mas não foi possível. Sempre, né? Alguma vez sim, mas note capítulo 2, verso 18. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Entende como é sério e real o mundo espiritual que luta contra a igreja, contra o evangelho. Eu sei que aqui era um missionário que queria visitar a igreja, mas será que também não tem alguém que está tendo extrema dificuldade para se aproximar da igreja, ter o acesso à igreja, e aparece 1001 coisas para isso não acontecer? Tem que se olhar até onde não é uma obra maligna, não é verdade? Eu sei que não é em todos os casos, mas nesse caso aqui foi. O apóstolo foi barrado no caminho para não ir a Tessalônica, a igreja a qual ele fundou, a qual ele amava e queria muito ajudar. Seria uma visita muito prolífera, mas Satanás barrou o caminho. Irmãos, devemos orar pelas igrejas co-irmãs, especialmente as igrejas ligadas aqui à Santa Cruz. Devemos orar sim. O irmão Jetro hoje foi impossibilitado de chegar até São Bento do Trairi. É que ele foi para a cidade vizinha, é lá para Cuité, não tão vizinha, né? E à noite ele lembrou que não tinha colocado combustível quando foi para o posto. Cadê posto, né? Para abastecer. Então ele teve que esperar para o outro dia, né? E isso atrapalhou a trajetória. Vai aparecer obstáculos, vai aparecer coisas assim para impedir. Bem, mas volte para o capítulo número 1. E essa carta, ela traz assim uma esperança viva para o povo de Deus. Porque que está uma igreja ativa, uma igreja viva, uma igreja esperançosa. Você está aqui com uma motivação elevada, não está aqui porque não tinha o que fazer. Você tomou tempo para vir para cá. Aqueles que dizem, eu vou dar uma passadinha lá, está sem razão qualquer para vir à igreja. Não tem nenhum motivo, vai dar uma passadinha lá. Mas você é objetivo específico. Vou para a igreja. Não vou dar uma passadinha lá. Vou para a igreja. Às vezes eu uso dizer, não vá dar uma passadinha não, vá direto.
vá direto, né? Não dá certo não dar uma passadinha. Bem, em algum caso poderá você cair assim, mas não é sempre não. Bem, essa carta, ela tem 5 capítulos. A próxima tem 3 capítulos. E nos 5 capítulos aqui, é importante o apóstolo lembrar a motivação dessa igreja, que era a esperança viva na volta de Jesus, né? A esperança viva na volta de Jesus. E você vê isso aqui no final do capítulo 1, verso 10, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Jesus que nos livra da ira vindoura. Essa ira vindoura aqui, no contexto das 2 cartas, está apontando para um período rústico que virá na história da humanidade, conhecida como a angústia de Jacó, como a grande tribulação, que alguns pensam que já está nela. Você não conhece nada da tribulação não, né? Então, a grande tribulação, ela é distinta, tanto que o próprio Jesus disse que será uma tribulação tal qual como nunca houve igual. Ele disse que nunca houve desde o início do mundo até agora, nem haverá jamais tribulação tal como aquela que está prevista a acontecer. E em Apocalipse você vai encontrar a ira de Deus derramada através das taças, através das trombetas, através do julgamento de Deus vindo à humanidade, à terra. Vai até haver uma mudança aí, poderá acontecer grandes mudanças no mundo, né? Até da estrutura, não geográfica, mas os montes vão ser aplanados, vão ser sacudidos. Aconteceu no Afeganistão essa semana, né? Um grande terremoto, né? De assustar o mundo, né? Imagine quando for no tempo da grande tribulação, o mundo será balançado e haverá acesso, nivelamentos aí, uma mistura que vai acontecer aí, tirando as demarcações de certas marcações da terra. Mas é um tempo difícil. Mas nós aguardamos Jesus, que vem do céu, ele que ressuscitou vencendo a morte, que está à direita do Pai, e ele vai nos livrar da ira vindoura. Lá no Apocalipse 6, você vai ver os homens enraivecidos contra Deus, outros vão estar tentando fugir pelas fendas das rochas, nos penhascos, e dizendo às pedras: cai sobre nós e escondei-nos da ira daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. É esse período, sim, mas Jesus nos livra da ira vindoura, não somente essa temporária, mas aquela que será eternamente sobre os que não creem e não querem e não se dobram, não recebem a Jesus. No capítulo 2, você vai ver no capítulo número 2, né? Verso 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? 2,19, no final do capítulo, praticamente, apontando mais uma vez para a vinda de Jesus, para a esperança da igreja. E Paulo dizia: vocês são a minha coroa, né? Vocês são motivo de glória, a coroa de exultação na presença do Senhor. E ele se esmerava pela igreja, né? Pela igreja. A gente tem a felicidade de servir a Deus e servir também aos irmãos. Isso é ministério bíblico, servir a Deus e servir aos irmãos. E
recompensador, altamente recompensador. Aqui está mostrando. Paulo queria apresentar essa igreja a Jesus. Amém? Capítulo 3. Capítulo número 3. Verso 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. No final do capítulo 3, apontando mais uma vez para a esperança e a motivação da igreja, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a carta está tratando de eventos escatológicos, está tratando da volta de Jesus, está apontando para um futuro que poderá não estar tão distante. Capítulo número 4. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que palavras são estas? As palavras dos versos 13 ao 17, que é o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus. Ele descendo nas nuvens com os que já partiram, e quando haverá a ressurreição e haverá a transformação do chamado arrebatamento. É isso que está tratando capítulo 4 e termina com essa palavra de consolação. Capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, está terminando o capítulo, terminando a carta, exatamente mostrando cada capítulo, apontando para a expectativa da igreja, para a motivação da igreja, para a esperança daqueles que estão realmente em sintonia com nosso Senhor Jesus. Então, poderíamos perguntar, em linhas gerais, qual sua verdadeira motivação para servir? Nossos ouvintes, internautas, qual sua motivação para frequentar uma igreja, para se relacionar com os irmãos, para manter comunhão? Qual sua motivação? A igreja de Tessalônica era uma igreja que está sendo modelo nessa parte. Até porque essa igreja é chamada de uma igreja nobre. Atos 17, fala de Bereia, os de Bereia, verso 11, e que eram mais nobres do que os de Tessalônica. Então, os de Tessalônica também eram nobres. É uma igreja nobre. Bereia era mais adiantada, era nobre, mas Tessalônica é chamada de igreja nobre. E essa nobreza espiritual está aqui demonstrada. A gente vai repetir a leitura, que já foi feita com muita propriedade, mas é importante repetir. Acho que eu vou precisar um pouquinho de água, por gentileza, se quem puder fazer isso. O capítulo 1 tem 10 versos. Já você pode fechar essa janela ali? Quem tiver aí, se aguente. Obrigado, Arlindo. Eu vi que você misturou, está certíssimo. Já está sabendo como é, né? Muito bem. É verdade. Obrigado. Valeu. Paulo, Silvano e Timóteo. Uma equipe. A igreja dos Tessalonicenses. Não é de Tessalônica, mas dos Tessalonicenses. É fácil
a pessoa associar uma igreja apenas a uma organização. Uma organização. E nesse contexto, eu fico preocupado com algumas pessoas que entendem só por esse âmbito, né? Ou se não está entendendo de outra forma. Ao falar igreja, lembra só 4 paredes e um prédio, que seja suntuoso ou não. Tiremos isso da cabeça. Não é proibido chamar aqui de igreja, mas a igreja está aqui dentro do templo, né? A igreja está aqui. E você vai voltar para a sua casa, vai estar durante a semana essa igreja inserida em todos os segmentos sociais. Que maravilha, né? Que oportunidade. E a igreja lá, ela volta a se reunir na próxima oportunidade. A igreja do Tessalonicense em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Graça e paz a vós outros. Graça e paz. A graça, ela produz sim essa paz. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Algo muito importante para a igreja praticar e todos os irmãos agradecer pela igreja. Agradecer e orar uns pelos outros. Orar pelas igrejas. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. É bom recordar as coisas, lembrar as coisas. Você vê que eu procuro, às vezes até exagerar, lembrando muita coisa. Porque é muito nobre o espírito de gratidão diante de Deus, né? Da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Atente que aqui no verso 3 está um esboço bem dado, bem organizado. Primeiro, abnegação, a operosidade da vossa fé, a operosidade da vossa fé. Segundo, a abnegação do vosso amor. Terceiro, a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fé, esperança e amor, mesmo não está na ordem, mas que os três aqui estão presentes. A fé operante, o amor abnegado, né? E a esperança firmada. Firmeza da esperança, abnegação do amor e a operosidade da fé. Essa era a igreja de Tessalônica, essa era a igreja viva, essa é uma igreja operante, e que é modelo, disse lá que tornou modelo. É importante a gente olhar para as igrejas bíblicas e procurar imitar o que está elogiado por Jesus. Há pessoas que vão querer se basear mais na igreja de Corinto, né? Misericórdia, né? Quanto problema a igreja de Corinto, né? Nós podemos aprender sim com as correções aos coríntios. Outros querem se basear mais em Laodiceia, porque o nome é bonito, Laodiceia, né? Misericórdia da igreja de Laodiceia. Mas aqui está a igreja em Tessalônica, como sendo uma igreja operosa, abnegada e cheia de esperança. Não é isso que precisa, irmãos? Cheia de esperança. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Foi além de palavras, né? Foi além dos pensamentos, né, Arlindo? Né? Além dos pensamentos. Mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O modelo do apóstolo Paulo e seus companheiros. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Você viu quando li no início, quando a igreja nasceu, foi
sacudida pela tribulação. Foi difícil para os irmãos, mas eles foram alegres e habitados pelo Espírito Santo. Eles tinham exatamente razão para continuar. E estavam sendo imitadores dos apóstolos, imitadores de nosso Senhor Jesus. Queres imitar algo, imite o que está certo, não imite o mal. João disse isso. Não imiteis o que é mal, e sim o que é bom. Imitem os apóstolos, imite nosso Senhor Jesus Cristo e aqueles que estão embasados nele, porque há uma tendência contemporânea, não só contemporânea, claro, mas sobretudo agora, de imitar as coisas, as pessoas apenas do século presente que estão distanciados da realidade bíblica, mas voltemos ao Evangelho. De sorte que vos tornastes o modelo, olha a igreja modelo, uma igreja atuante, para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Note que aqui é uma igreja, uma cidade grega, né? Até capital da Macedônia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, verso 9, atenção aqui porque vai ter um link do versículo 9 com o verso 3. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como foi bem sucedido, como repercutiu, e como deixando os ídolos, falando de uma cidade que vem com muitas pessoas não judias, mas pagãs, vem do paganismo, deixaram os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E agora, para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Bem, volte agora, vamos para o verso 3 e fazer o link para os versos 9 e 10. Porque o verso 3 disse que houve a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e a firmeza da esperança. Então, a fé operante está no verso 9. Eles deixaram os ídolos. Eles deixaram os ídolos. Uma fé que operou mudança de abandonar a idolatria, o paganismo. Deixando os ídolos. Vos convertestes a Deus. Deixando os ídolos. Vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Nosso Deus é vivo. Pastor Bill Branda, William Paul Branda, saudosa lembrança, eu ouvi pregando esse tema, Deus, nosso Deus é vivo, ele lá no culto público em Nova Cruz, nosso Deus é vivo, nosso Deus é vivo, né? Aquele sotaque americano, uma mensagem com muita propriedade sobre Hebreus 3, o Deus vivo, o Deus vivo. E aqui eles se converteram para servir o Deus vivo e verdadeiro. Aqui foi a operosidade da fé. Uma fé que não traz mudança, uma fé que não causa, não resulta em mudança de vida, deixa uma incógnita muito grande, não é verdade? Deixa uma interrogação muito grande. Não houve mudança. O que mudou na sua vida desde que você conheceu a Cristo? Que mudança aconteceu? Tem uma irmã que fez decisão para Cristo e quando fui lá, preguei para ela lá e fiz discipulado e disse, irmã, a senhora se converteu agora, lá no centro da cidade, né? Está começando, a senhora uma senhora direita, uma senhora de caráter e dedicada à sua família e que é bem conhecida aqui em Santa Cruz. Está começando agora na fé do Evangelho. Mas deixe passar um pouco de tempo, a senhora vai ver que mudança vai haver na sua vida.
Ela disse que pensou assim, disse, o que o pastor está dizendo? Eu não sou uma mulher desmantelada. Eu não sou uma mulher desmantelada, eu tenho minha vida direita equilibrada. Então, recentemente ela deu um testemunho e disse, irmãos, o pastor estava certo, porque minha vida mudou demais, mudou muito. É a fé operante que causa transformação, né? Só entende quem experimenta, hein? Só mesmo quem a experimenta. Como foi dito no final do poema dos aniversariantes, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, a operosidade da fé leva a uma mudança de vida. Agora, aqui diz não só a operosidade da fé, mas disse no verso 3, abnegação do vosso amor. Abnegação do vosso amor. Como é em prática um amor abnegado? É no que está no verso número 9. Para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Vos converteis a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Um amor abnegado, ele resulta em serviço para o reino de Deus. Ele não para, porque ele reconhece quem Deus é para ele, o que ele fez. Então ele tem o prazer de se abnegar e procurar servir ao Senhor como expressão de gratidão. Como é bonito o gesto de gratidão, não é? E isso é demonstrado através de nossa atitude de servir a Deus. E como eu disse, servimos a Deus, servindo também aos irmãos, servindo uns aos outros. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo modele as nossas vidas. Sermos crentes melhores, pessoas melhores, cidadãos melhores. Pessoas que são sensíveis para com os outros, com os demais. E que, num mundo tão arrogante, irmãos, cheio de si, tão egoísta, tão prepotente, precisamos da igreja de Tessalônica dar esse exemplo de humildade, de abnegação, de amor, e para a gente aprender, nós, quem somos nós? Permita-me dizer que às vezes a pessoa, por ter um dinheiro no bolso, vai comprar uma coisa, quer que todos se dobre a ele e dê atenção a ele. Tudo bem que faz parte da boa ética comercial, mas que na realidade não precisa a gente exigir, não. Vamos devagar. Quem sou eu? Chego no posto de gasolina, tem que todo maior que eu. Por que você? Não está uma fila. Espera com paciência. Agradece ao bombeiro, ele está trabalhando ali, ganhando o dinheirinho dele. Agradece, encoraja ele, anima ele, né? Anima ele. Vamos ser mais gentis com as pessoas. E mostrar a transformação do Evangelho em nossos corações. E que Jesus é apresentado dessa forma. Um amor abnegado, abnegação do vosso amor. E demonstrado assim no serviço a Deus. Mas também, disse mais, no verso 3, na firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus. Na firmeza, uma esperança firme, convicta. Até onde vai a convicção da sua esperança? Algo pode tirar de você essa convicção? Se está estabelecida, não. Foi cantado, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firme para sempre. Cada vez mais consolidado em Jesus, né? Cada vez mais firmado no Senhor Jesus. Nada vai afastar de você essa convicção e essa esperança. E essa esperança, como ela na prática, é levando a igreja de Tessalônica, levando a igreja de Santa Cruz, já está antenada, esperançosa na volta de Jesus. Porque disse o verso 10, para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que bom, né? Como falei para a irmã Rosilda, né? Para a irmã, que Deus também a perdoou, né? Não só concedeu mais humano, mas sobretudo, já lhe deu o perdão, né? Vida eterna, isso é importante. Então,
estamos aguardando a Jesus Cristo. Como é isso na prática durante a semana para a gente, né? As pessoas irão perceber algo, se estamos atraídos por algo mais importante para cima, ou se é as coisas aqui de baixo. A gente está, o crente é comparado com uma águia. A águia, ela tem uma nítida visão da terra, não tem? Mas ela está no espaço, né? Está voando lá no espaço. Ela pode ver algo minúsculo lá no chão, mas ela está para cima. Só desce quando precisa e quer para uma coisa que vale a pena, né? Mas quando não vale a pena, ela... e pega mesmo. Estamos com os pés na terra e a cabeça para cima. Pensai nas coisas de cima. Aguardemos nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Aguardemos essa esperança gloriosa para a igreja. Amém? E ele vem. E ele vem. Amém? Irmão Moisés, chegue por favor. Seus tocadores, pega aí, vamos cantar bonito o hino 112. Vencendo vem Jesus. Amém? Cadê Flávio Campelo? Ô Flávio, vem aqui por favor, ajuda aqui Moisés. Vamos louvar a Deus aqui juntos. Beleza? Amém?